Hallo, meine Lieblinge. Hoje eu vim colocar para vocês a minha posição a respeito da reflexão 5 que eu deixei para vocês, que tem a ver com o que vocês pensam sobre essa questão do abrasileiramento de palavras estrangeiras na pronúncia, principalmente, e se vocês acreditam que a gente precisaria melhorar essa pronúncia, mesmo na língua portuguesa, quando a gente importa essas palavras. Meu nome é André. Eu sou professor de alemão e estudante de letras. Bom, a gente sabe que a língua está em movimento, é uma coisa que a gente ouve o tempo todo, mas será que a gente realmente percebe esse movimento da língua? O que tem mudado ultimamente? Então, com o desenvolvimento da tecnologia, por exemplo, acontece de a gente importar diversas palavras como internet, Wi-Fi, lan house, ou lan house, como algumas pessoas falam, show, a palavra show, que vem do inglês, né, to show, mas a gente fala show, e com outro sentido da língua originária. Acontece também, por exemplo, quando ultimamente, né, nos últimos tempos, os movimentos sociais demandaram da língua uma nova forma de produzir gênero nas palavras do português. Então, hoje a gente escreve todes, né, para justamente não marcar o masculino como o gênero generalizante das palavras. E esses movimentos culturais, eles têm uma implicação na língua, né? É assim que a língua vai se transformando. É um processo natural das línguas. Bom, a partir disso, a gente poderia pensar nas diversas concepções de gramática que a linguística traz para a gente. Quando a gente fala gramática normalmente, o que vem na nossa cabeça é a gramática normativa. A gramática normativa, ela tem a ver com as regras para o uso comum da língua, né? As regras oficiais, digamos assim. Mas não é a única concepção de gramática. Então a gente tem, por exemplo, a gramática num sentido de funcionamento da língua, né? Então como que os linguistas trabalham cientificamente? Da mesma maneira que um biólogo trabalha. O biólogo olha para a planta e observa a planta para saber como é que ela funciona. É assim que acontece o movimento científico, é assim que tem que ser, pela observação e a descrição desse movimento. Então, os linguistas, quando eles ouvem uma pessoa dizendo, por exemplo, hot dog, aqui no Brasil, ou Leroy Merlin ao invés de Leroy Merlin, eles observam isso como um movimento natural. Então, a gente vai entender isso como parte da cultura brasileira. O linguista Carlos Alberto Faraco, que é um grande linguista brasileiro, ele fala que a gente não consegue definir, por exemplo, língua se a gente não considerar a cultura. São coisas que são indissociáveis, né? A cultura, ela explica parte do funcionamento da língua. E a meu ver, na cultura brasileira, a gente tem esse aspecto cultural que é compartilhado por todo mundo, por todos os brasileiros, de não importar a pronúncia original das palavras estrangeiras. Particularmente, eu acredito muito que isso tem a ver com uma percepção de arrogância quando a gente ouve uma pessoa falando português e de repente ouve um sotaque estrangeiro. Por exemplo, eu preciso ir hoje para Leroy Merlin comprar algumas coisas que eu estou precisando aqui em casa. Isso não se encaixa dentro da cultura da língua portuguesa no Brasil. Então, só para revisar, a gente tem pelo menos duas concepções de gramática. A gramática enquanto normas e regras, para a gente poder ter um lugar comum, digamos assim, para que todo mundo escreva da mesma forma, para que a gente tenha uma possibilidade de escrever documentos de uma maneira mais universal, que todos possam compreender. E também essa gramática num sentido mais científico de observação da língua, como ela acontece, não importa o que venha. E que a gente não jogue um olhar de preconceito para aquilo que a gente está enxergando na língua. Então, qual que é a pronúncia de hot dog em português? É hot dog. Essa é a pronúncia correta da palavra que veio, dessas palavras que vêm do inglês, né, que se refere ao lanche.
E dentro dessa concepção de funcionamento da língua, só para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, a gramaticalidade numa língua, nesse sentido, ela tem a ver com produzir sentenças que são compreensíveis, que são aceitáveis, digamos assim, dentro daquela gramática. Então, a gramática do português não aceita uma frase do tipo: semana que vem vou eu para a Alemanha com meus amigos viajar. É estranho, ninguém fala desse jeito aqui no Brasil, né? Naturalmente, isso não acontece. Mas isso é uma frase completamente gramatical no alemão, né? Nächste Woche werde ich nach Deutschland mit meinen Freunden reisen oder fliegen. Então, o que acontece? É uma frase gramatical dentro da língua alemã, porque a língua alemã funciona dessa forma, mas não é uma frase gramatical dentro da língua portuguesa. Um último ponto que eu queria colocar para vocês, para demonstrar a importância da cultura na compreensão do funcionamento das línguas, é o caso da Alemanha. Porque no alemão, as palavras que são incorporadas, as palavras estrangeiras que são incorporadas ao alemão, que já fazem parte da língua alemã, elas têm a pronúncia importada da língua original. Então, por exemplo, a palavra andar em alemão, Etage, vem do francês e os alemães falam Etage. Porque se a gente fosse pegar a fonética do alemão, mais cru, eles diriam Etage. Esse é o som do G do alemão, Etage, e não Etage, mas eles falam Etage. Por exemplo, recherchieren também vem do francês e os alemães falam recherchieren ao invés de recherchieren, né? Que seria a pronúncia do CH do alemão. Chance também vem do francês, os alemães falam chance ao invés de chance, que seria também a condizente com a pronúncia das letras da língua alemã. Esses são exemplos que vêm do francês, a gente poderia falar também sobre exemplos de palavras do inglês que são incorporadas ao alemão. Um exemplo muito simples disso seria a palavra hi. Os alemães falam hi, mas o i no alemão tem som de i mesmo, né? Ninguém fala he. Outro exemplo muito interessante do inglês é a palavra outen em alemão. Então, out do inglês, fora, né? Essa palavra é transformada num verbo em alemão, outen, que é uma palavra que vem do contexto LGBT, ou seja, sair do armário, outen. Skypen também é uma palavra que vem do inglês e foi transformada num verbo. Tem também as palavras label e dead name, né? Dead name no sentido de uma pessoa trans que muda de nome, então ela tem ali um dead name, que era o nome antigo, o nome de registro dela, e já não é mais o nome que ela usa. E os alemães pronunciam dead name, como se pronuncia em inglês. Então, por exemplo, a gente não precisa aprender a pronúncia dessas palavras porque o português não funciona dessa forma. A nossa tendência é abrasileirar a pronúncia das palavras estrangeiras, a não ser que a gente queira viajar para o exterior. Então, aí, claro, é interessante, a gente vai falar outra língua, então nomes de marcas, para a gente poder ser compreendido, é interessante que a gente se aproprie dessa pronúncia da língua original. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, se esse vídeo pôde contribuir para a ampliação da visão que vocês têm de gramática, de importação de palavras estrangeiras. Deixem nos comentários. Und bis nächste Mal.